Bom, galera, semana 6 então eu vou falar de segurança da informação, né? Ataques da segurança da informação, os firewalls, IDS e honeypot. Então, quais são os ataques, né? Que é a definição, né, disso, né? Que seriam: é a ação destinada a comprometer a segurança de um alvo. Os processos de ataque é reconhecimento, análise, adaptação e execução, né? Os tipos de ataques: nós temos o backdoor, né, que é o software malicioso que dá acesso remoto não autorizado ao invasor, trabalhando em segundo plano e sendo difícil de detectar, por isso que é chamado backdoor, né? A porta pro lado de trás, né? Então, na verdade, ele abre uma porta para deixar um acesso não autorizado. Browser: ataques que utilizam navegadores através de engenharia social, phishing, né? URLs suspeitas, links para domínios invasores, pop-ups enganosos e sites clonados. Isso aqui também é, né, você clicar lá também em algum lugar errado, né, algum link, ele acaba abrindo portas, né? E SSL: os hackers se ocultam no tráfego criptografado, aproveitando a falta de ferramentas adequadas para inspecionar, né? SSL é Security Sockets Layer, ou camada de soquete segura, tá? É onde os hackers se ocultam. Quais são os tipos de ataques agora? O Distribute Denial of Service, né, que tenta impedir usuários legítimos de utilizar um serviço, sobrecarregando a rede com inúmeras requisições, né? Esse Denial of Service, eu fico tentando invadir uma porta e o servidor fica respondendo que não pode, mas aí você sobrecarrega aquilo lá até cair o site, né? Derruba o serviço, né? Ou deixa muito lento a ponto das pessoas não conseguirem usar. A intrusão, né, compromete a segurança do alvo, afetando confidencialidade, integridade e disponibilidade. A personificação, né, que é uma entidade que se faz passar por outra para obter privilégios. O relay, que é a mensagem interceptada e retransmitida para produzir um efeito não autorizado. Modificações, que você vai alterar o conteúdo e informações de uma mensagem sem que o sistema perceba, né, detecte. Recusa ou impedimento de serviço, que é o Denial of Service, entidade que impede que outras executem suas funções. Ataques internos, que são usuários legítimos se comportam de modo não autorizado ou inesperado. E armadilhas: Trapdoor, que é uma entidade do sistema modificada para produzir efeitos não autorizados em resposta a um comando ou evento. Outros tipos ainda, a gente tem o cavalo de Troia, que você vai mandar um software, né, uma entidade que executa ações não autorizadas em adição às que são autorizadas. Você manda um software que parece ser legítimo, mas na verdade não é, né? O ataque de reconhecimento consiste em obter informações sensíveis de forma não autorizada, mapeando sistemas, serviços de vulnerabilidades, né? Ferramentas incluem busca na internet, varredura com ping, né? Varredura de ports e farejadores de pacotes. Ping, na verdade, é aquele comando que a gente dá para ver se está respondendo, né, o servidor. Varredura de portas, você vê se tem alguma porta aberta lá, né, para você conseguir invadir, né. Ataques de acesso: busca obter acesso a sistemas ou dados, como ataque de senha, exploração de confiança. Man in the middle, que é um homem no meio, né, e estouro de buffer, né? Você pode colocar um hacker no meio do caminho, ó. Ataque de senha, né, o uso de credenciais válidas. Força bruta: dicionário ao cavalo de Troia para acessar sistemas. O força bruta hoje em dia já é mais difícil, mas consiste em você pegar um programa que vai ficar testando várias senhas até conseguir abrir, né? Então ele fica testando desde o 0, 1, 2, 3, 4, 5, pega todos os caracteres, aí vai pro segundo caractere, vai pro terceiro, vai pro quarto, vai tentando até conseguir. Por dicionário, são palavras que são comuns, né? Então ele já pega umas palavras comuns e vai testando essas palavras comuns dentro do dicionário. Por isso que eles pedem pra gente hoje colocar senhas com caractere especial,
e que não tenha muito sentido, né? Vamos dizer assim, porque daí teria que ser pelo de força bruta. Só que de força bruta hoje em dia, toda vez que você tenta fazer o terceiro login, normalmente o sistema te trava por alguns minutos. Então esses dois tipos de ataque acabam sendo invalidados com essas políticas que eu acabei de falar, né? Se você não colocar uma palavra comum, né, que o dicionário usa, colocar caractere especial no meio, fica bem mais difícil deles usar esse tipo aqui de ataque. Exploração de confiança, explorar um elemento vulnerável da rede e acessar o sistema. E o man in the middle, o hacker se coloca entre o usuário e o sistema para interceptar e reencaminhar o tráfego, né? Como eu falei aí para vocês. Isso aqui vem acontecendo também nos roteadores, no DNS. Às vezes eles invadem o roteador e colocam o DNS deles para te colocar no site que não é autorizado, né? Seria um man in the middle, mas seria o hacker tentar entrar no meio, né? Para obter as informações. Os firewalls são barreiras de segurança, né? Definição dele, então, é uma barreira entre redes que impede o tráfego indesejado ou não autorizado. Controla o acesso entre duas redes, confiável e não confiável, utilizando regras ou filtros pré-configurados. Utilizado para implementar e aplicar política de segurança para comunicação de redes, né? A implementação pode ser baseada em hardware ou software, né? Tem firewalls de hardware, né? Que são equipamentos dedicados com software embutido, geralmente com maior performance, né? Os exemplos incluem o Checkpoint, o WatchGuard, o Cisco, o Sonic Wall, né? Roteadores de banda larga podem ter função firewall de hardware. E os firewalls pessoais, né? São softwares que você instala no sistema operacional em um único computador para filtrar o tráfego de entrada e saída, né? Aí tem o exemplo aí de firewall do Windows, IP tables do Linux, né? Ou software de terceiros. Hoje tem muito antivírus aí que vem com firewall, né? Os Kaspersky aí da vida tá vindo com firewall já. O que faz então um firewall, né? As funcionalidades. Autenticação do usuário, pode exigir autenticação para controlar e rastrear atividades. Faz auditoria e registro, né? Registra atividades para análise posterior. Anti-spoofing, né? Que detecta quando a origem do tráfego de rede está sendo falsificado. O NAT, né, o Network Address Translation, né, que altera endereço de rede para ocultá-los. VPNs, né, pode definir regras para a sessão de comunicações criptografadas em redes públicas. Controla o tráfego em ambos os sentidos, na entrada e saída, né, e aplica regras de sequência. E se nenhuma corresponder, pode bloquear por padrão, né. É isso que ele faz, basicamente. Quais são as limitações desse firewall? Ele não garante 100% de segurança de rede. Ele não oferece proteção contra ataques internos. Aqui até hoje em dia o Windows vem com firewall, né? Todas as máquinas internas. Mas se tiver uma vulnerabilidade nele, em todos os firewalls, acaba não garantindo, né? Não protege contra vírus ou código malicioso, pois a maioria não inspeciona a carga útil do pacote, ele só bloqueia, né, o que não está autorizado. Por isso que eu falei para vocês que tem antivírus que já está vindo com o firewall, então eu cubro tudo, né? Quando o antivírus está instalado, ele já vem com um banco de dados de software malicioso ou vírus, né? Não protege contra políticas inadequadas ou mal gerenciadas. Se eu fizer uma política errada, vai ficar aberto lá e acabou, né? Você pode abrir portas dentro do seu firewall, né? É uma política inadequada, dependendo do que você fizer. Não oferece proteção contra ataques que passam por ele, como VPNs já estabelecidos. Se você instalar uma VPN e deixar aberta, né? VPN é uma rede virtual privada, né? Que você vai conectar duas redes pela internet através da criptografia. E se dentro de um dos computadores dessa rede tiver um ataque, um vírus, ele não vai ver, porque ele autorizou, né, a conexão desses dois computadores. E pode diminuir o desempenho do tráfego de dados, né? Óbvio, porque ele fica inspecionando pacotes. A lógica de funcionamento: há duas abordagens no processo de segurança. Então, tudo que não é especificamente permitido é negado. É a mais segura e recomendada. E tudo que não é
especificamente negado é permitido, né? Então são dois tipos de lógica aí, né? Você pode negar tudo, né, e só deixar passar o que é permitido, ou colocar o que você vai negar e deixar passar tudo, né? É a segunda opção, que não é recomendado. Os tipos de firewalls, né, classificações, tem por geração: a primeira, que era filtros de pacotes; segunda geração, nível de circuito; e a terceira, camada de aplicação proxy. Por metodologia: filtros de pacote, examina cada pacote individualmente, comparando o cabeçalho, IP de origem, destino, protocolo e porta com as regras, e atua nas 3 camadas de rede e 4 camadas de transporte. Inspeções de pacotes com estado: estende a filtragem de pacotes examinando o estado de conexão para verificar se o pacote faz parte de uma conexão legítima. Mantém uma tabela de conexões ativas. Gateways e proxies de aplicação atuam como intermediários entre origem e destino, quebrando um modelo cliente-servidor em 2 conexões e inspecionando o conteúdo da camada de aplicação. Podem exigir a autenticação do usuário. Por rastreamento de estado: Stateful Firewall mantém o controle do estado das conexões de rede. Stateless Firewall trata o pacote IP de forma isolada, sem considerar conexões anteriores. E considerações de projetos: firewalls violam a disposição de camadas e inspecionar múltiplas camadas. Ao inspecionar múltiplas camadas, a criptografia pode ocultar informações de camadas mais altas do firewall, né? Uma defesa em profundidade, frequentemente usada em múltiplas camadas, incluindo firewalls pessoais. Então ele falou vários tipos aí, né? Que vai executar, vai ver o pacote, vai ver se a origem e o destino está batendo com o que está sendo transportado. Aqui tem que lembrar um pouco de TCP/IP, né? Que a gente tem o transporte, né? São 3 camadas, né? Uma de transporte, outra de dados e outra que vai o pacote, né? Que a gente estudou em disciplinas passadas, aí não me lembro o nome qual delas, né? E aqui onde ele faz todas as classificações desse tipo de defesa. Os IDS, né, que é Sistema de Detecção de Intrusão e Prevenção de Intrusão, né, IPS. Primeiro, o sistema de detecção de intrusão, né, identifica intrusões através de assinaturas e gera relatórios de atividades. Gera alertas quando observa tráfego potencialmente mal intencionado. Pode ser passivo, só observa e alerta, ou ativo, pode reagir ou bloquear. Detecta varreduras de porte, ataques de denial of service, worms, vírus e vulnerabilidades. E a prevenção de intrusão: além de detectar vírus e interromper o ataque, comportando-se como um firewall sofisticado. Atua em tempo real no caminho do tráfego para bloquear ameaças. Quais são as abordagens então, de detecção? Né? Baseado em assinaturas, vai utilizar regras de assinaturas pré-definidas que correspondem a perfis conhecidos de ataques. Não detecta ataques desconhecidos. Detecta anomalia, né? Cria um perfil de tráfego normal e busca fluxo de pacotes estaticamente incomuns, né? E pode detectar novos ataques, mas pode ter alta taxa de falsos positivos e alertas menos específicos, né? Os componentes então da detecção de intrusão, né, são sensores que geram os eventos, o controle, o console, que vai monitorar e controlar, e o gerenciador, que compila os dados e emite alarmes. Aqui nessa detecção de anomalias, às vezes você está fazendo algo diferente no sistema que não é comum e pode dar um falso positivo, né? Mas pode ser um ataque. Bom, a localização: monitora o tráfego de um conjunto de máquinas de rede, protege várias máquinas e não consome recursos dela. Pode ter dificuldades com criptografia e técnicas de evasão, né? É o NIDS. E o HIDS, Host Based, né? IDS, atua no próprio ponto da extremidade, servidor notebook, verifica o comportamento do software e tráfego de rede para a máquina específica. Pode verificar o tráfego após a descriptografia em casos como IPsec.
As métricas de desempenho que geram alarme, né? Positivo verdadeiro, ataque real detectado. Falso positivo, alarme disparado, mas não é ataque, vai causar gasto desnecessário. Falso negativo, ataque real não detectado, implica em ataque perdido. Falácia da taxa básica, é a probabilidade de um ataque dado um alerta positivo é fortemente denominada pela taxa de falsos positivos, destacando a necessidade de minimizá-lo. Então, se você tem vários falsos positivos, né? Você vê que precisa minimizar esses falsos positivos, né? Essa taxa está muito alta, que não é um ataque, sim um falso positivo. E o Snort, IDS de código aberto e domínio público, que usa o banco de dados e assinaturas mantido por uma comunidade de usuários. Aí vamos falar um pouco de honeypots, que são armadilhas para invasores, né? Técnica de detecção de intrusão consiste em um recurso computacional cujo valor está em ser sondado, atacado ou comprometido por atacantes para estudar seus movimentos, né? O que motiva esses honeypots, né? É coletar informações sobre ameaças, hábitos dos hackers, capturar assinaturas, novos exploits e ferramentas maliciosas, né? A implementação ela pode ser uma aplicação real fora da rede, né, de produção, ou vai emular um serviço, né? E as propriedades é capturar todos os dados de entrada e saída de forma discreta, é destinado a ser comprometido e seus dados são armazenados longe do sistema de produção. As vantagens é que vai reduzir o número de falsos positivo e negativo em comparação com os IDS e firewalls, pois qualquer interação é considerada uma ameaça potencial. Os tipos de honeypots por nível de interatividade. Então, a baixa interatividade, o atacante vai interagir remotamente com serviços emulados, sem acesso total ao sistema, né? Então, aqui vai falar com o emulador. E alta interatividade, o atacante invade o honeypot e obtém acesso total ao sistema operacional com privilégios de root, né? E os exemplos são as honeynets. O objetivo deles aqui, na verdade, é estudar o hacker, né? Ou a ameaça. As honeynets são redes compostas por múltiplos honeypots em conjunto com o firewall. São redes reais preparadas para serem comprometidas sem emular serviços. Requisitos essenciais é controle de dados, reduzir riscos de ataque a sistemas produtivos e captura de dados, registrar atividades de atacante sem que ele perceba. E o Honeywall, componente principal da honeynet, é um computador que isola o tráfego via ponte transparente, atuando como firewall e rodando IDS de rede, né? Então, na verdade, a rede aqui, né, o Honeywall fica no meio aqui, né? Ele trabalha como se fosse um firewall aqui na internet, né? Fica entre a rede, né? E ele que na verdade é o IDS. É a máquina que vai detectar quais são as características dessa invasão, do invasor, do software malicioso, enfim. Honey tokens são informações falsas inseridas em honeypots para torná-los mais atrativos e realistas. Até coloquei aqui uma fake news de brincadeira, né? São pedaços de informação, né? Conta de usuário falsa, número de cartão de crédito falso em arquivo, link oculto, pode ser acessado, né? Que indica uma intrusão. Vão aprimorar a diminuição de falso alarme e ajudam a construir padrões de comportamento de ataque. Os protocolos de segurança em rede, a gente tem o Pretty Good Privacy, que é o PGP. É o esquema de criptografia para e-mail que combina chaves simétricas, chaves públicas, funções de hash e assinaturas digitais para confidencialidade, autenticação e integridade. O Security Socks Layer e o Transport Layer Security, né, que é o SSL e TLS, vai proteger conexões TCP com sigilo e integridade de dados, autenticação do servidor e autenticação de cliente, e utiliza uma fase de apresentação para estabelecer chaves e autenticar as partes. É uma rede mais segura. Os protocolos em segurança em redes, nós temos
os protocolos de segurança em redes, nós temos o IPsec, IP Security, fornece uma segurança na camada de rede, protegendo datagramas IP de qualquer entidade, usadas para criar VPNs, né, redes virtuais privadas, sobre a internet pública. Vai oferecer sigilo, autenticação de origem, integridade de dados e prevenção de ataques de repetição, né? Só lembrando, acho que já falamos aí de VPN, é quando você cria uma rede de computador dentro da internet, né? Só que aí essa rede, os PCs conseguem se enxergar como se tivesse uma rede local, né? Só que na verdade tá pela internet. Isso é bom porque você pode, as grandes empresas usam, né? Então você tem uma parte da sua empresa em outro estado e uma parte nesse estado, aí você conecta os dois através de VPN, né? Sendo possível a comunicação entre os dois estados, né? Na rede. Para isso é criptografado e protegido, né? Senão qualquer um consegue invadir. Os protocolos AH, Authentication Header, e ESP Encapsulation Security Payload, né? O AH vai prover autenticação e integridade, enquanto o SP adiciona sigilo. As associações de segurança são conexões lógicas unidirecionais entre pares e entidades de IP seguros, né? Contendo informações de estados, né? SPI, chaves e algoritmos. O Model Tunnel é um formato de pacote IPsec que capsula o datagrama IP original e o cifra. E o IKE, né, Internet Key Exchange, protocolo para gerenciamento automático de chaves e geração de associações de segurança. Segurança em rede sem fio. Ele falou um pouco aí, né? O Apple Wired Equivalent Privacy, que é a primeira geração da versão 802.11, com falhas graves em criptografia e integridade, né? Não oferece segurança real. Eu acho que ainda tem isso em alguns roteadores, né? Depois foi criado esse outro padrão 802.11i, né? Para WPA2. É o padrão mais robusto. Tem criptografia mais forte, né? Baseado na AES, que a gente estudou aí nas aulas anteriores. Mecanismos de autenticação e distribuição de chaves. Envolve descoberta, autenticação mútua, geração de chave mestra, pareada e chave temporal. Utiliza em seu handshake de 4 pacotes para prevenir ataques de repetição de conexão. Nonces, né? Utiliza nonces em seu handshake. Agora já temos também a WPA3, tá? Já é melhor do que a 2, né? Então eles estão nos roteadores mais novos aí, colocando novas versões, né? A primeira era essa web que não era muito segura. E aí os roteadores sem fio, né? Eles são alvo de ataques, né? Porque tá sem fio, né? Então o pessoal consegue tentar invadir, e aí eles estão melhorando, né, a segurança para não entrar na sua rede. Certo, galera? Essa era a semana 6.